Olá! Antes de continuarmos a nossa explicação agora sobre as formatações de parágrafo, vamos ver alguns itens interessantes do Word, principalmente com relação à parte de salvamento de arquivos, a parte onde podemos guardar as nossas informações. Se você já fez os testes com os recursos da Galeria Fonte, então muito provavelmente você gerou um documento e esse documento precisa ser salvo. Para salvar um documento, nós temos duas formas de fazer isso, a opção salvar e a opção salvar como. Quando você estiver salvando um documento pela primeira vez, você deve salvá-lo na sua máquina ou na nuvem para que possa recuperar essa informação posteriormente. Evite começar a trabalhar no documento, formatá-lo, perder todo o tempo de digitação e, se a sua máquina tiver um travamento, você acaba perdendo muito tempo do trabalho. O ideal é que antes de você começar a redigir o texto formatando, não é? Deixando a versão final, que você salve esse documento para ir garantindo aí que não vai perder nada do seu trabalho. Eu fiz aqui uma instrução Hand rapidamente, colocando várias páginas no meu documento, 27 páginas no total. Eu poderia colocar aqui, vamos digitar então aqui, aula de Word, salvamento. Para saber se um documento foi salvo ou não, primeiro olhamos na barra de títulos e verificamos que o nome documento 1 está sendo exibido. Isso indica que esse é um documento com nome padrão, então ele não foi salvo. Vamos clicar aqui no botão Backstage, no botão Arquivo, e clicar o comando Salvar. Salvar, salva o documento pela primeira vez quando ele iniciou os trabalhos. Vamos começar a fazer o salvamento tradicional. Vamos salvá-lo aqui no nosso computador e algumas pastas já são trazidas aqui para você por padrão. Geralmente, as pastas que você utilizou nas últimas vezes que você abriu o Word são exibidas. Por isso, eu vou selecionar esta pasta Documentos, que ela sempre exibe, e a pasta Meus Documentos, que o sistema operacional reserva para você. Na minha pasta Documentos, eu poderia criar aqui uma subpasta, veja só que interessante. Eu posso clicar aqui em Nova Pasta. Você assistiu às aulas do curso de Windows e sabe fazer isso. O Word já me dá essa possibilidade também. Eu vou criar uma nova pasta e essa nova pasta vai se chamar Curso de Word Udemy. Pressionando o Enter para gravar o nome, vou pressionar duas vezes o botão esquerdo para abrir essa pastinha e podemos salvar a nossa pasta do Word. Lembre-se que o nome da pasta que você quer salvar o documento tem que estar aparecendo aqui em cima, na parte da pasta, senão você não está salvando no local correto. Se você tiver dúvidas, então faça o caminho de novo abrindo aqui Documentos, abra a pasta que você quer para gravar a informação dentro dela. Outra dica importante é com relação ao nome do arquivo. Sempre que você for trabalhar com documentos do Word, documentos do Excel, do PowerPoint, dê nomes que sejam fáceis de identificar o conteúdo que o seu documento apresenta. Se você está fazendo um contrato para um cliente, escreva contrato de aluguel para Alessandro. Se é um contrato de compra para Alessandro. Por quê? Porque na procura do documento depois, futuramente, vai ficar mais fácil você localizar essa informação. Na aula do Windows, você lembra que nós criamos uma estrutura de pastas e dentro da estrutura de pastas nós podemos criar subpastas para organizar a informação. Não basta só criar as subpastas para organizá-las. O ideal é que você tenha também no nome do arquivo a possibilidade de criar essa nomenclatura e facilitar a busca. Nome do arquivo, vou chamar aqui Curso de Word Salvamento. Quando você escreve o nome do arquivo, existem alguns caracteres que você não pode utilizar. Se eu digitar, por exemplo, aqui um asterisco, uma interrogação, na hora de salvar vai dar um erro. Então não use caracteres que sejam reservados do sistema operacional. Depois de digitar aqui o nome do arquivo, você pode escolher o tipo. O tipo documento do Word é aquele padrão do Word. Você pode clicar aqui nessa setinha de opções e escolher aqui uma infinidade de formatos. Você tem aqui o formato do Word antigo, formato do Word de modelo, formato para macros, arquivo salvar no formato PDF, no formato XPS, no formato de HTML, RTF. Há uma série de formatos diferentes que você pode optar, inclusive nos formatos abertos do tipo Open Document, no asterisco.odt. Quando você salva um documento do Word, a extensão é asterisco.docx. Asterisco.docx é a extensão padrão de documentos do Word. Depois de digitar o nome, você ainda pode mudar aqui e escrever, adicionar um autor. Se você tiver outras pessoas que editaram o documento, você pode identificá-las como autores. Você pode salvar uma miniatura desse documento. Eu vou apagar isso aqui, que eu não quero que apareça meu nome.
Você pode indicar salvar uma miniatura do conteúdo do texto no sistema operacional ou ainda adicionar uma marca, algo que vai identificar você ou o documento que você criou. Nós vamos ter mais ainda ferramentas, mas não vamos falar disso já. Depois que você então definiu os parâmetros da sua busca, ou do seu salvamento, clique no botão Salvar. Nós vamos voltar para a tela de edição. Como eu posso ter certeza que esse documento foi salvo? Se olharmos na parte superior da tela, você vai ver aqui em cima, curso de Word, salvamento.doc. Se essa extensão não estiver aparecendo, é porque precisamos configurar o nosso sistema operacional para exibi-la. Normalmente, o Word só vai exibir curso de Word, salvamento. A partir desse momento, o meu documento foi salvo. Eu poderia tranquilamente fechar o Word e, no dia seguinte, continuar o meu trabalho sem perder aquilo que eu já fiz. Para abrir um documento, você deve então abrir o Word. Logo que a tela iniciar do Word é aberta, você tem aqui a lista dos documentos recentes e o nosso documento está aqui, curso de Word salvamento. Um clique sobre ele vai fazer com que o nosso documento seja aberto novamente para continuarmos o trabalho. Quando você vai continuar uma edição, você pode aplicar formatações ao seu documento. Veja só, vou colocar aqui em negrito e sublinhado. Eu vou selecionar aqui esse trecho do texto. Eu vou trocar a fonte para calibre. Vou colocá-los em itálico. Essa formatação, o ideal é que eu a salve para que eu possa continuar mantendo o meu documento atualizado. Pergunto para você, nós vamos utilizar o recurso salvar ou o recurso salvar como? Nós vamos utilizar o recurso salvar. Quando você quer gravar as alterações que você está fazendo em um documento, devemos salvar essas alterações, pois senão elas se perdem. O recurso salvar como eu vou explicar na aula seguinte, onde você vai criar uma cópia do seu documento. Por enquanto, se eu quero gravar as alterações que eu acabei de fazer, clique no botão salvar. Outra dica bem interessante. Digamos que você está editando uma planilha muito grande, um arquivo muito grande, como eu tenho aqui a minha apostila do Word. Para evitar que eu perca, eu vou clicar aqui em negrito, eu vou colocar aqui esse texto como itálico. Sempre que você estiver editando o documento, você pode utilizar uma tecla de atalho para fazer o salvamento desses dados. É o mesmo do que clicar aqui nesse disquetinho da barra de acesso rápido. O atalho é esse que você está vendo aí, chamado de Ctrl B. Quando você quiser salvar, pressione Ctrl B e rapidamente o Word vai salvar as alterações até aquele momento no seu documento. A grande vantagem disso é que você vai perder menos informações possíveis dos seus documentos. O Word possui um recurso chamado de autorrecuperação. Quando você está trabalhando com o Word, vamos entrar aqui nas opções do Word, opção salvar. Você vai ver que o Word está programado para salvar as suas alterações a cada 10 minutos. Se, por exemplo, com 8 minutos acabar a energia e o seu computador for desligado, você vai perder exatamente as alterações dos últimos 8 minutos que você fez. Se, por outro lado, com 10 minutos e 30 segundos de uso do arquivo acabar a energia, o Word vai conseguir recuperar essa informação para você, porque esse arquivo estava no processo de autorrecuperação. Ele foi salvo, a cada 10 minutos o Word vai lá e salva essas informações. Quando você estiver também trabalhando, já que estamos aqui, trabalhando com um documento que precise de uma fonte muito específica, uma fonte, digamos, que você baixou na internet, é possível fazer isso também, tá? Você pode baixar fontes, instalar no seu computador e usar no Word de forma bem simples. Quando você quiser, então, que essas fontes sejam incorporadas ao seu documento, clique aqui para inserir as fontes no arquivo. As fontes de sistema comuns elas não são inseridas, mas as fontes especiais elas são inseridas juntos com o seu documento para facilitar com que uma pessoa que receba o arquivo consiga alterá-lo também, sem mudar o formato da fonte. Quando o Word tenta abrir um documento com uma fonte que ele não conhece, ele vai olhar para o seu sistema operacional e vai procurar uma fonte o mais parecida possível com aquela que você utilizou. Lembre-se então que você pode incorporar as fontes para o seu documento. Se você quiser aumentar esse tempo, eu particularmente não recomendo. Quanto mais tempo você der para o Word para que ele possa se auto-recuperar, mais coisa você vai perder se der uma pane no seu computador. Também não aconselho você diminuir muito esse tempo. Imagina que você está fazendo um documento muito grande, está escrevendo um livro e a cada 2 minutos ele faz uma autorrecuperação. Com isso, você vai perder bastante tempo no processo de salvamento. Há uma forma de criar backups dos seus documentos do Word, mas isso é um item que nós vamos falar já já. Quando você entra aqui então em Arquivo e Salvar, as alterações do seu documento são salvas ou quando você pressionar Ctrl B, essas alterações são salvas também.
É bem prático e você não vai perder mais as informações daquilo que você está alterando. Tudo bem? Entendeu o conceito? Salvar nós vamos utilizar quando estivermos criando um arquivo novo ou quando quisermos alterar e gravar as informações que estamos realizando naquele momento, naquele arquivo. Digamos que você criou um contrato, você revisou com seu cliente o contrato e aí você precisa fazer uma alteração. Você abre o seu contrato, altera e salva as alterações para ficar sempre com a última versão. Enquanto eu estava explicando, eu fiz aqui um pequeno teste. Eu desliguei o meu computador de forma abrupta e abri agora o Word de forma novamente, para mostrar para vocês como a autorrecuperação funciona. Quando você está trabalhando com um documento e assim que o seu Word volta de um processo de travamento, aqui na parte superior você vai ver a palavra recuperado. O Word recuperou arquivos que talvez você queira manter. Se eu clicar aqui em mostrar arquivos recuperados, ele vai mostrar aqui nessa janela à esquerda a janela de recuperação de documentos. Quando você está em edição e perde o documento após a autorrecuperação ser realizada, é aqui que você vai encontrar o seu documento. Clicando sobre ele, você vai ver que imediatamente ele vem para a área de edição principal. Você pode fechar essa janela e ter novamente o seu documento prontinho para ser editado. Provavelmente você perdeu aqui algumas alterações do tempo da última vez que ele fez o autorrecuperação, o autossalvamento. Mas é melhor você perder uma parte do seu trabalho do que perder ele inteiro, não é? Essa janela de autorrecuperação aparece também quando você clica para abrir um documento novo e ele mostra esse documento para você. Um detalhe importante é que na parte superior da tela você vai ver que esse curso de Word salvamento DocX ele foi salvo pela última vez pelo usuário. Então essa indicação aqui indica que esse é um documento recuperado. Se você clicar no botão salvar, note que as alterações que você continuou fazendo serão salvas e a próxima vez que você abrir esse documento, vamos lá, vou fechar o Word, a janela de recuperado não aparece mais, eu posso abrir tranquilamente o meu documento, que a informação na barra de títulos não aparece. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no momento em que você estiver trabalhando com o seu Word. Essa é a diferença entre você perder um documento muito importante ou conseguir recuperá-lo. Falando ainda dessa parte de recuperação, você pode vir aqui dentro do seu Word, clicar no botão Backstage e na parte de informações existe aqui um item chamado Gerenciar Versões. Quando você clica em Gerenciar Versões, você pode recuperar documentos que não tenham sido salvos e tenham sido encerrados. Aqui está uma lista de todos os documentos que possuem na minha máquina que não foram salvos. Se eu clicar sobre um deles e clicar em abrir, você vai ver que o Word vai tentar recuperar e é aquele arquivo da aula anterior que fizemos a explicação. Eu fechei o documento sem salvá-lo. Percebam que perder um documento agora nessas versões mais novas do Word é muito difícil. Nós temos aqui a possibilidade de recuperar de várias formas diferentes. Na próxima aula, vou falar sobre o recurso Salvar Como. Até lá!